Há amores que começam como um abrigo, mas, com o tempo, se transformam em cárcere. E o mais doloroso é perceber que as grades não estão fora, estão dentro de nós. Por medo de perder, nos tornamos reféns. Por querer ser amados, nos esquecemos de amar a nós mesmos. Por buscar paz nos braços de alguém, acabamos nos afastando da única paz que é verdadeira, aquela que nasce do silêncio interior. Existem relações que parecem doces, mas são veneno lento. São vínculos construídos sobre a ansiedade, o medo, o desejo de controle. E o amor, que deveria libertar, acaba nos consumindo, porque confundimos apego com carinho, entrega com dependência, e o costume de estar com alguém com a coragem de amar de verdade. Durante séculos, o ser humano tentou dominar o amor, como se fosse algo que pudesse ser possuído, garantido, segurado com força. Mas o amor é como o vento. Tenta agarrá-lo com as mãos, e ele escapa. Abre os braços e o sente passar, e ele te envolve. O amor sereno não se conquista, se cultiva. É um estado da alma, não uma promessa feita em voz alta. É a arte de permanecer inteiro mesmo quando se compartilha. E para chegar a esse ponto, é preciso antes quebrar as correntes invisíveis, que criamos em nome da paixão. Muitos confundem intensidade com profundidade. Acreditam que quanto mais sofrem, mais amam. Mas o sofrimento não é sinal de amor, é sinal de apego. A dor não é o preço do amor, é o preço da ilusão. Amar com medo é como tentar navegar com âncora lançada. Você se move, mas não avança. O barco gira em círculos, cansado, preso ao fundo. E a alma, que nasceu para o movimento, começa a adoecer. Há quem diga que o amor verdadeiro exige luta. Mas o amor não é guerra. O amor é descanso. É o silêncio depois da tempestade. É o olhar tranquilo de quem não precisa mais provar nada. Sêneca escreveu que ninguém é livre enquanto for escravo das paixões. E talvez o mesmo valha para o amor. Ninguém ama de verdade enquanto amar for uma forma de medo. Porque o amor que nasce do medo não constrói, aprisiona. Quantas vezes você já sentiu a paz escorrendo pelas mãos? Enquanto tentava segurar alguém? Quantas noites em claro? Quantos pensamentos girando? Quantas vezes o coração ficou inquieto tentando decifrar o silêncio do outro? E, sem perceber, você começou a desaparecer dentro da relação, a perder o brilho, a alegria, a leveza, a se tornar alguém que vive em função de preservar algo, que já não traz serenidade. O amor saudável não exige sacrifício diário da própria alma. Ele se sustenta em reciprocidade, em respeito, em espaço. Mas o amor doente, aquele que rouba sua paz, se alimenta da culpa, da insegurança, do medo de ser deixado. E, ainda assim, insistimos. Porque o ser humano teme o vazio mais do que a dor. E prefere a prisão conhecida à liberdade incerta. Mas chega uma hora em que o coração cansado sussurra: não posso continuar assim. E é aí que o amor sereno começa a nascer. Não como rebeldia, mas como lucidez. Não como desapego frio, mas como sabedoria do que vale a pena manter. Os antigos estoicos ensinavam que o sofrimento não vem dos fatos, mas das nossas interpretações. Assim também é no amor. Não é o outro quem nos fere. São as expectativas que colocamos nele. Não é a ausência que dói. É o que imaginamos que ela significa. Não é o fim que nos destrói. É a resistência em aceitar que tudo muda. Marco Aurélio dizia que o universo é movimento constante, e que resistir a esse fluxo é lutar contra a própria natureza. Amar sem medo de perder é isso. É amar em harmonia com o fluxo da vida. Saber que tudo que chega, chega para ensinar. E tudo que parte, parte para libertar. Mas há algo ainda mais profundo. Quando o amor se torna ansiedade. Quando passamos a medir cada gesto do outro, a decifrar cada silêncio, é sinal de que nos desconectamos de nós mesmos. Porque o amor não pede vigilância, pede confiança. Não pede controle, pede entrega. Não pede presença constante, pede presença verdadeira. Amar com serenidade é permitir que o outro exista livre, sem que sua liberdade desperte em nós o pavor da perda. É compreender que o amor não é posse, é encontro. E que ninguém pode ser dono da alma de outro ser humano, porque a alma pertence ao mistério, não ao contrato. Quando você aprende a amar sem medo de perder, o amor deixa de ser prisão e se torna caminho. Você não busca mais ser completado, busca compartilhar plenitude. Você não pede que o outro te salve,
oferece presença. Você não teme a distância, confia no que é verdadeiro. E, pela primeira vez, o amor se torna paz. Mas até chegar lá, é preciso atravessar o deserto do desapego, o deserto de olhar para dentro e reconhecer que muitas vezes você se entregou não por amor, mas por medo de ficar só. E amar por medo é sempre a semente da perda. Porque o amor nascido do medo não floresce, apodrece no tempo. O amor tranquilo, o amor que permanece, não nasce da necessidade, nasce da consciência, da escolha de amar mesmo sabendo que nada é eterno, do reconhecimento de que o outro não é seu espelho, mas um companheiro de jornada, livre para ficar ou ir. E é justamente essa liberdade que torna o amor verdadeiro. Muitos perguntam, mas como amar sem se apegar? E a resposta não está em sentir menos, mas em compreender melhor. O desapego não é falta de emoção, é maturidade emocional. É estar presente sem querer controlar. É cuidar sem exigir retorno. É amar sabendo que o amor é um presente, não um direito. Epicteto ensinava: quando algo te é querido, lembra-te de que é um empréstimo, não uma posse. E se aprendêssemos a ver o amor assim, como um presente temporário, sofreríamos menos e viveríamos mais. O amor sereno não teme a perda, porque entende que o verdadeiro encontro não se apaga com a ausência. Permanece dentro, como um perfume que fica mesmo depois que a flor se vai. E quem aprende isso, aprende também o sentido da liberdade. A liberdade de amar sem se destruir, de sentir sem se perder, de dar sem cobrar. Não é um aprendizado rápido, é uma prática espiritual. É o exercício diário de lembrar-se de si, de não se abandonar por ninguém, de não usar o amor como anestesia para o medo de estar só, porque a solidão não é ausência, é presença profunda de si mesmo. E quem aprende a estar bem consigo, nunca mais aceita um amor que rouba a paz. Há uma beleza silenciosa no amor maduro. Ele não promete para sempre, mas oferece presença real. Não diz sou teu, mas diz estou contigo enquanto for verdadeiro. Não faz barulho, faz sentido. Esse é o amor que não cansa, que não cobra, que não fere. É o amor que floresce em quem já entendeu que a paz vale mais do que qualquer paixão. E se você já sentiu a alma em pedaços por amar alguém que te roubava o sossego, se já chorou tentando entender por que o amor dói tanto, este vídeo é para você, porque talvez não tenha faltado amor, tenha faltado serenidade. E é disso que falaremos hoje, de como amar sem perder a si mesmo, de como permanecer inteiro mesmo dentro de um relacionamento, de como transformar a dor da dependência em a luz da liberdade. Se essas palavras tocam algo dentro de você, se sente que já viveu um amor que te custou a paz, permita-se ficar até o final deste vídeo. Inscreva-se no canal Tesouros Estoicos, porque aqui, cada reflexão é um caminho de volta à serenidade. E no fim dessa jornada, você não aprenderá apenas sobre o amor, aprenderá sobre si mesmo. Capítulo 1: O que não é amor. Existem sentimentos que se disfarçam de amor, mas que na verdade são apenas ecos do medo. São laços que parecem ternos, mas apertam o peito. Gestos que soam como cuidado, mas escondem controle. Palavras que dizem eu te amo, mas significam não me abandone. Durante muito tempo acreditamos que amar era resistir, suportar, insistir. Crescemos ouvindo que o amor tudo suporta, que o amor é paciente, que o amor é renúncia. E sem perceber, transformamos o amor em penitência, em sacrifício, em dor constante. Mas o amor não é dor. O amor não é ausência de si mesmo. O amor não é o silêncio forçado de quem tem medo de desagradar. Amor não é acordar com o coração em alerta, nem dormir com a sensação de estar devendo algo. Isso não é amor, é sobrevivência emocional. O amor que adoece começa sempre com uma pequena renúncia, um limite ignorado, um desconforto calado, um tudo bem dito apenas para manter a paz. E quando você se acostuma a engolir a própria verdade, o relacionamento vira prisão. O outro deixa de ser companhia e se torna o carcereiro dos seus silêncios. Há quem chame isso de lealdade, mas é medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser substituído, medo de olhar para o vazio e descobrir que o que chamava de amor era apenas dependência. E o medo, quando disfarçado de amor,
tem um poder devastador. Ele nos faz acreditar que ficar é virtude, que suportar é nobreza, que apagar a própria luz é prova de entrega. Mas o verdadeiro amor nunca pede que você se apague. O amor verdadeiro quer que você brilhe, mesmo que esse brilho às vezes o ofusque. Amor não é se perder para caber na história do outro. Amor não é dizer sim quando o coração grita não. Amor não é mendigar atenção, nem construir afetos sobre o medo da solidão. O amor que precisa ser provado todos os dias através da dor. Não é amor, é carência travestida de entrega. Marco Aurélio dizia que a alma tranquila vê com clareza. E talvez seja por isso que o amor mais puro só nasce quando a mente está em paz. Porque quando há turbulência dentro, você chama de amor o que apenas alimenta o vazio. Confunde presença com salvação, atenção com pertencimento, intensidade com profundidade. Mas o amor não precisa ser intenso. Precisa ser verdadeiro. Não precisa ser barulhento. Precisa ser inteiro. E quem é inteiro não se dilui para ser amado. Sêneca escreveu que ninguém pode ser feliz vivendo segundo o olhar de outro. Mas é isso que fazemos quando amamos sem consciência. Vivemos sob a lupa do outro, esperando aprovação, medindo gestos, calculando palavras para não perder o que acreditamos ser amor. E assim, pouco a pouco, vamos desaparecendo dentro daquilo que chamamos de nós. Não é amor quando há medo de falar. Não é amor quando há culpa por sentir. Não é amor quando há vigilância constante, como se a relação fosse uma fronteira cercada de dúvidas. O amor que se sustenta em ansiedade é castelo feito de fumaça. Basta o vento da verdade para desmoronar. O verdadeiro amor não se negocia com o medo. Ele não diz fique comigo ou me perco. Mas fique comigo porque juntos crescemos. Não implora permanência. Aceita a presença. Não exige promessa eterna. Vive a verdade do agora. Há quem confunda amor com dependência emocional. Mas dependência não é laço, é grilhão. É quando o outro passa a ser o centro da sua existência. E sua felicidade se torna refém das atitudes dele. É quando o silêncio do outro pesa mais do que sua própria voz. Quando uma ausência de mensagem se transforma em tempestade interior. Quando você deixa de viver, apenas espera. Espera ser visto, ser lembrado, ser querido. Mas o amor não é espera, é encontro. O amor não floresce em quem mendiga. Floresce em quem compartilha. O amor não cresce onde há medo. Cresce onde há liberdade. E liberdade não é distância. É confiança. Amar não é vigiar o celular do outro. Não é medir o afeto em curtidas, em respostas, em horários. Não é comparar, cobrar, manipular. O amor é um espaço sagrado onde dois seres permanecem livres. E se um deles precisa se aprisionar para que o outro se sinta seguro, o que existe ali já não é amor, é ego disfarçado de cuidado. Epicteto dizia: não deseje o que depende de outro. E o amor que depende totalmente do outro é o início da servidão. Você pode oferecer o que há de mais puro dentro de si, mas jamais pode controlar o que o outro sente. E é nessa tentativa de controle que o amor morre sufocado. O amor verdadeiro é movimento. Não aprisiona, não exige reciprocidade imediata. Não faz contabilidade emocional. O amor é dom, não moeda. É dádiva, não contrato. E o que é dádiva não precisa ser devolvido para ter valor. Quantas vezes já dissemos: eu só quero ser suficiente para alguém? Mas o amor não é questão de suficiência. É questão de sintonia. Não é sobre preencher uma falta. É sobre compartilhar plenitude. Quando você acredita que precisa ser suficiente, já parte da ideia de que falta algo em você. E o amor nunca deveria nascer da falta, mas da completude. Porque só quem se basta pode amar sem mendigar. Só quem se conhece pode amar sem se perder. O amor não é a soma de duas metades feridas. É o encontro de duas almas inteiras que se respeitam. E esse respeito inclui saber a hora de ficar. E, se necessário, a hora de partir. Porque o amor que te obriga a ficar, mesmo quando te custa a paz, não é amor, é apego. Há relacionamentos que parecem fortes porque resistem, mas, na verdade, sobrevivem à custa de feridas abertas. Amar não é insistir até a exaustão. Amar é reconhecer quando a insistência virou autotraição. O amor maduro não teme o fim, porque entende que o fim também é parte do ciclo. E o que termina em paz não foi perda, foi lição.
Tudo que vem para a alma, mesmo que doa, traz aprendizado. E nenhum amor é em vão quando te ensina a voltar para si. Não é amor quando se perde o equilíbrio. Quando o riso some, a leveza se apaga e o silêncio pesa. Quando você vive à espera de um gesto que nunca vem, de uma palavra que nunca chega. Amor não é espera tensa. É presença leve. Amor não é olhar o outro com medo, mas com confiança. Não é perguntar, será que ele vai ficar? Mas sentir eu posso ser quem sou, mesmo se ele for. O amor verdadeiro é aquele que te permite existir, não aquele que te faz pedir permissão para respirar. Quando o amor vira prisão, é a alma que grita, mesmo que o corpo permaneça. E é nesse ponto que o estoicismo nos ensina a escolher. Ou seguimos escravos das paixões, ou aprendemos a amar com sabedoria. O amor sábio não promete para sempre, mas oferece presença sincera. Não grita, mas transforma. Não se alimenta de ansiedade, mas de serenidade. É o amor que não te exige renunciar à tua paz, porque entende que a paz é o solo de onde ele nasce. Então, lembre-se, nem tudo que parece amor merece esse nome. Amor não é barulho, é profundidade. Não é posse, é liberdade. Não é controle, é confiança. Não é ausência de conflito, é presença de respeito. Amor é quando o outro é livre para ser, e você é livre para permanecer. E se a relação que você vive te rouba essa liberdade, talvez o que precise não seja mais amor, mas mais amor próprio. Pense nisso. O amor que você busca é abrigo ou prisão? É serenidade ou ruído? A resposta não está no outro, está no silêncio do seu coração. E se essa reflexão te tocou, deixe nos comentários o que o amor tem te ensinado até aqui. Porque cada história compartilhada é um espelho, que ajuda outros a enxergarem o que também precisam soltar. E continue conosco no Tesouros Estoicos, onde cada palavra é uma ponte entre o coração e a serenidade. Capítulo 2. Como o ego destrói a conexão. O amor é um espelho, mas quando o ego se interpõe entre nós e o reflexo, o que vemos deixa de ser o outro, e passa a ser a nossa própria sombra. O ego é sutil. Ele entra nas relações pela porta do medo, vestido de cuidado, de razão, de boas intenções. Diz, eu só quero o melhor para nós. Mas no fundo quer ter o controle. Quer garantir que o outro haja, sinta e pense, como achamos que deveria. E, assim, o amor, que deveria ser encontro, vira disputa. Disputa para ser ouvido, para estar certo, para dominar o silêncio e moldar o destino do outro. Quantas vezes o ego fala por nós disfarçado de amor? Eu só quero que você mude. Eu só quero que você entenda. Eu só quero que você me ame como eu amo. Mas essas frases, que parecem inocentes, carregam o veneno da posse. Porque o amor verdadeiro não quer transformar o outro em espelho, quer apenas caminhar ao lado dele. O ego transforma o diálogo em campo de batalha. Cada palavra vira flecha. Cada pausa, uma ameaça. E quando dois egos se enfrentam, o amor fica do lado de fora, esperando ser convidado de volta. Sêneca escreveu que o homem sábio não luta por ter razão, luta por ter paz. E é justamente isso que o ego não entende. Ele prefere a razão à harmonia. Prefere vencer a compreender. Prefere manter a imagem de força, mesmo que isso custe a fragilidade do vínculo. O ego quer ser amado, mas teme ser visto, porque ser visto de verdade é arriscar-se a ser tocado. Onde mais dói, nas feridas, nas inseguranças, nas máscaras. Por isso, ele se protege. Se arma com sarcasmo, com a indiferença, com o orgulho. E enquanto tenta provar que é invulnerável, se distancia do amor que tanto deseja. O ego diz, não vou pedir desculpas. O amor diz, prefiro a paz. O ego diz, não vou ceder. O amor diz, eu posso compreender. O ego diz, eu tenho razão. O amor responde, eu tenho compaixão. Mas, infelizmente, quando o ego domina, essas vozes se invertem, e passamos a acreditar que amar é resistir, que pedir perdão é fraqueza, que ceder é perder território. E nessa guerra invisível, perdemos o essencial, a conexão. Marco Aurélio ensinava que a culpa não está nas coisas, mas no julgamento que fazemos delas. E o ego vive de julgamentos.
Ele quer classificar tudo, certo ou errado, justo ou injusto, vítima ou culpado. Mas o amor não julga, compreende. E onde há compreensão, o orgulho não floresce. O ego quer aplausos. O amor quer silêncio. O ego quer reconhecimento. O amor quer presença. O ego exige reciprocidade imediata. O amor oferece sem contabilidade. O ego se alimenta da vaidade. O amor, da serenidade. Quantas vezes destruímos o que amamos? Apenas porque queríamos ter a última palavra. Quantas vezes deixamos o orgulho nos impedir de abraçar, de pedir desculpa, de dizer eu também errei? O ego transforma o amor em tribunal, onde cada um defende sua versão da verdade. Mas o amor não é julgamento, é entrega. Não é defesa, é vulnerabilidade. Ser vulnerável é abrir o peito. É dizer, eu também tenho medo. Também me confundo. Também preciso de cuidado. E o ego não suporta isso. Ele quer parecer impenetrável. Mas o amor, para florescer, precisa de rachaduras. É por essas fendas que a luz entra. O amor não é ferido pelas diferenças. É ferido pelo orgulho. Diferenças podem ser ponte. Orgulho é muro. Diferenças inspiram diálogo. Orgulho impõe silêncio. Epiteto dizia: não é o que acontece que perturba o homem, mas a opinião que ele tem sobre o que acontece. O mesmo vale no amor. Não é o erro do outro que nos destrói, mas a forma como interpretamos esse erro. Como ofensa, como rejeição, como ameaça. Mas às vezes o outro apenas é humano. Imperfeito, confuso, em processo. O ego não suporta o processo. Ele quer perfeição imediata. Quer controlar cada reação, cada emoção, cada gesto. Mas o amor é feito de imperfeições, de tentativas, de recomeços. E é na imperfeição que mora a beleza da alma. O ego se alimenta do passado e do futuro. O amor só existe no presente. O ego revive ofensas, acumula mágoas, planeja respostas. O amor escuta, respira, perdoa. O ego carrega peso. O amor flui. Há relações que se rompem não por falta de sentimento, mas por excesso de ego. Por não saber calar quando é hora de escutar. Por não saber abraçar quando é hora de ceder. Por não saber pedir perdão quando a alma já sabe que errou. Porque o ego confunde vulnerabilidade com fraqueza. E prefere perder o amor a perder o orgulho. Mas o verdadeiro amor é humilde. E a humildade não é submissão, é sabedoria. É saber que o coração humano erra. Que todos estamos aprendendo. E que a empatia é sempre mais curativa que a razão. Quando o ego se cala, o amor volta a respirar. Quando o orgulho se rende, a conexão renasce. Quando o eu se dissolve, surge o nós. O estoicismo chama isso de domínio interior. A capacidade de não reagir a partir das paixões, mas de agir a partir da consciência. No amor, isso é o mesmo que dizer: eu escolho não reagir à ofensa. Eu escolho não transformar cada erro em batalha. Eu escolho permanecer em paz, mesmo quando o outro ainda está em guerra consigo. Amar com sabedoria é reconhecer que o outro é espelho, não inimigo. Que cada conflito mostra mais sobre nós do que sobre ele. Que o ego se defende, mas o amor aprende. E aprender a amar é, no fundo, aprender a perder a razão em nome da harmonia. A baixar a voz em nome da escuta. A escolher a calma em vez da vitória. Porque quando o ego governa, o amor adoece. Mas quando a alma governa, o amor se expande. Pense nisso. Em suas relações, o que fala mais alto? O coração ou o orgulho? Você quer ter razão ou quer ter paz? Deixe nos comentários o que você tem descoberto sobre o ego e o amor. Talvez sua experiência seja o espelho que ajude outro coração a se libertar da mesma prisão invisível. E se essa reflexão te trouxe clareza, inscreva-se no Tesouros Estoicos. Aqui, cada palavra é um lembrete de que o amor só floresce onde o ego aprende a silenciar. Capítulo 3. O amor sem perder a si mesmo. Há amores que iluminam, e há amores que consomem. E a diferença entre eles não está na intensidade, mas na consciência de quem ama. Muitos acreditam que amar é fundir-se, que o verdadeiro amor nasce quando duas metades se tornam uma. Mas quando você se dissolve dentro do outro, o amor deixa de ser encontro, e se transforma em desaparecimento.
O amor não pede que você se apague. Pede que você esteja inteiro. Porque o verdadeiro amor não é fusão. É convivência de duas liberdades que se escolhem. Marco Aurélio dizia que a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. E quando pensamos que amar é perder-se, a felicidade se torna impossível. Porque o amor que te obriga a deixar de ser quem é, já não é amor, é submissão disfarçada de entrega. Há pessoas que acreditam que precisam dar tudo de si, para provar o que sentem. Mas amar não é esvaziar-se para encher o outro. É transbordar o que já existe em você. Quem não aprendeu a se amar primeiro, confunde entrega com abdicação, e carinho com dependência. Amar sem perder a si mesmo é entender que o outro não veio para te completar, mas para caminhar ao teu lado. É respeitar a tua própria luz enquanto aprende a enxergar a luz do outro sem ofuscar a tua. Há uma diferença profunda entre compartilhar o caminho e viver de joelhos no caminho de alguém. Um amor maduro não pede que você diminua a sua voz. Pede apenas que aprenda a escutar sem se calar. Sêneca escreveu: ninguém é mais livre do que aquele que se basta a si mesmo. E o amor sem perda de si nasce dessa autossuficiência interior. Você ama melhor quando não precisa do amor para existir. Você cuida melhor quando o cuidado não vem da culpa, mas da escolha consciente. O amor saudável é escolha, não compulsão. É aproximação, não sufocamento. É liberdade compartilhada, não prisão disfarçada de carinho. Quantas vezes chamamos de amor o medo de estar só? Quantas vezes permanecemos em relações vazias apenas para não encarar o espelho da solidão? Mas a solidão, quando compreendida, não é castigo, é templo. É o lugar onde aprendemos a nos bastar, a reconhecer o próprio valor, a entender que o amor não é abrigo, é espelho. O amor sem perda de si mesmo começa aí. Quando o silêncio deixa de assustar. Quando a ausência do outro já não é desespero. Quando a companhia deixa de ser necessidade e passa a ser escolha serena. Epiteto ensinava que a liberdade verdadeira é fazer com serenidade o que se deve fazer, e não o que o medo manda fazer. E o medo nos manda permanecer, mesmo quando o coração pede partida. O amor consciente, por outro lado, nos ensina a ficar, mas apenas quando permanecer é paz. O amor não te pede renúncia, pede presença. Não te pede submissão, pede entrega lúcida. Não te pede que esqueças de ti, mas que te lembres de quem és, mesmo amando. O amor que preserva a identidade é o mesmo que alimenta o respeito. Porque o respeito nasce quando o outro pode ser ele mesmo, e você também. Quando dois seres se encontram não para se completarem, mas para se reconhecerem inteiros. Amar sem perder a si mesmo é um ato de coragem espiritual. Porque exige dizer não quando a alma sente peso, mesmo que o coração ainda esteja preso à ternura. Exige olhar o amor nos olhos e dizer: eu te quero, mas não a qualquer preço. Há quem confunda isso com egoísmo. Mas não é egoísmo, é sanidade. Porque não há amor verdadeiro quando para amar é preciso morrer um pouco por dentro todos os dias. O amor que exige sua rendição total acaba se tornando uma religião sem fé, um ritual sem alma. Amar sem se perder é não permitir que a presença do outro apague o teu propósito. É continuar cuidando da tua mente, da tua arte, do teu silêncio. É lembrar que o amor que cura é o que soma, não o que ocupa todos os espaços da tua existência. Marco Aurélio escreveu: lembra-te de que cada um vive segundo o que acredita ser bom. E é por isso que muitos confundem amor com domínio. Mas o amor consciente sabe que o bem não é controle, é liberdade compartilhada. É poder olhar para o outro e dizer: você é livre para ir, e ainda assim eu escolho. Esse é o amor que não aprisiona, que não exige provas, que não transforma o ciúme em demonstração de afeto. O ciúme é o eco do medo, não a música do amor. Porque o amor que precisa vigiar é o amor que já está morrendo. O amor sem perda de si mesmo é leve. Não porque não haja desafios, mas porque há maturidade. É um amor que não faz promessas, faz presença. Não fala o tempo todo, mas se comunica no silêncio. É um amor que sabe que a distância, às vezes, também é forma de cuidado. Quando você aprende a amar assim, a vida muda. Porque o amor deixa de ser o centro e passa a ser consequência. Consequência da paz interior, do autoconhecimento, da serenidade que nasce de estar bem com quem você é. E, curiosamente, quanto mais você se ama, mais amor você atrai.
Porque o amor verdadeiro reconhece o perfume da alma tranquila. Ele se aproxima naturalmente de quem já aprendeu a ficar inteiro mesmo no meio do caos. O amor sem perda de si é o jardim do sereno. É o campo onde duas almas se encontram, sem arrancar as raízes uma da outra. É a paz de saber que o amor não é um esconderijo, mas um lar que não aprisiona. Pense nisso. Você tem amado de forma que te engrandece ou te apaga? Tem dado amor por escolha ou por medo? Tem cuidado de alguém e esquecido de si? Deixe sua reflexão nos comentários. Porque cada história é um espelho. E talvez o que você descubra em si possa ajudar outro coração a lembrar-se de quem é. E se este capítulo tocou algo em você, inscreva-se no Tesouros Estoicos. Aqui, cada palavra é um lembrete. Amar não é desaparecer. É existir com plenitude, mesmo acompanhado. Capítulo 4. O respeito silencioso. Há uma forma de amor que não precisa falar o tempo todo, que não exige, não implora, não se impõe. É um amor que conhece o valor do silêncio. Um amor que entende que estar ao lado não é o mesmo que invadir. Vivemos em um mundo de vozes altas, de explicações constantes, de pessoas que confundem presença com barulho. Mas o respeito silencioso é o contrário disso. É o gesto que não interrompe, a escuta que acolhe, a calma que não quer resolver, apenas compreender. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele que fala apenas quando necessário. E talvez o amor sábio seja aquele que sabe quando o silêncio é a melhor resposta. Porque o amor imaturo grita, quer ter razão, quer vencer, quer transformar cada conflito em debate. Mas o amor maduro apenas observa, respira e permite que o outro seja. O respeito silencioso é o espaço sagrado onde o amor encontra descanso. É o intervalo entre uma palavra e outra, onde a alma entende o que o coração ainda não sabe dizer. Amar com respeito é saber calar sem se ausentar. É compreender que o outro também tem o direito de se recolher, de pensar, de se afastar para se reencontrar. E que isso não é rejeição, é maturidade. Há pessoas que acreditam que o amor precisa de vigilância constante, que amar é saber o que o outro sente a cada minuto, que é preciso estar sempre presente, sempre disponível, sempre atento. Mas o verdadeiro amor não exige proximidade constante. Ele confia, porque sabe que a confiança é o solo da liberdade, e que a liberdade é o ar que o amor respira. Marco Aurélio escreveu: aprende a respeitar a tranquilidade alheia. E é isso que o respeito silencioso faz. Reconhece que cada alma tem um tempo diferente, um ritmo próprio, um modo singular de lidar com a dor e o silêncio. Às vezes, o melhor gesto de amor é não dizer nada. É apenas estar, sem tentar curar, sem tentar ensinar, sem tentar mudar. Apenas permanecer. Porque há dores que não querem conselhos, querem companhia. Há corações que não precisam de palavras, precisam de presença calma. Há feridas que não se curam com argumentos, mas com silêncio compartilhado. O respeito silencioso é também uma forma de humildade. É admitir que não sabemos o que o outro sente, que não podemos resolver tudo, que o amor nem sempre é remédio, mas às vezes é apenas abrigo. O ego quer resolver. O amor quer compreender. O ego quer explicações. O amor quer empatia. O ego quer respostas rápidas. O amor sabe esperar. Quando há respeito, o silêncio não é vazio, é conexão. É o momento em que duas almas se encontram sem precisar provar nada. É o olhar que fala mais que 1000 frases. É o toque que diz, eu entendo, mesmo sem entender. Amar com respeito silencioso é saber dar espaço. Espaço para que o outro respire, para que se reencontre, para que volte por vontade e não por obrigação. Porque o amor que não dá espaço se asfixia, e o amor que sufoca o outro acaba sufocando a si mesmo. Sêneca ensinava que o sábio é tolerante com os outros e exigente consigo. No amor, essa é a mais alta disciplina. Ser tolerante com os silêncios do outro, e exigente apenas com a própria impaciência. Não forçar presença, não invadir tempos, não exigir retornos. O respeito silencioso é o lugar onde nasce a confiança. E onde há confiança, não há necessidade de controle. Porque quem confia não precisa de provas. E quem ama de verdade entende que o silêncio também pode ser fidelidade. Quantos amores se perdem porque um não sabe calar? Porque a ânsia de ser compreendido mata a escuta.
Porque o medo de perder transforma cada pausa em acusação. Mas o amor maduro sabe que a pausa é sagrada. Porque é nela que a alma respira. O respeito silencioso é também uma forma de oração. Um espaço onde deixamos de tentar mudar o outro. E aprendemos a aceitar o que ele é. Com suas sombras, com seus limites, com suas pausas. Amar em silêncio não é desistir de comunicar. É escolher o momento certo para fazê-lo. É compreender que nem toda ferida precisa de palavra. E que nem todo conflito precisa de resposta. Às vezes, é o silêncio que cura. Porque é nele que o amor volta a se ouvir. Há algo profundamente espiritual nesse tipo de amor. Ele não é feito de gestos grandiosos, mas de presenças sutis. É o amor que segura a mão sem apertar, que observa sem julgar, que acompanha sem guiar. O respeito silencioso é a maturidade em forma de ternura. É o eu estou aqui dito sem som. É o eu te entendo expresso num olhar. E quem aprende a amar assim, descobre que o amor não precisa de palco, porque a alma reconhece o que o mundo não vê. Pense nisso. Você sabe calar quando o outro precisa respirar? Consegue estar presente sem invadir? Sabe quando seu silêncio é amor e quando é fuga? Essas perguntas são sementes. E se você permitir, elas vão germinar no seu coração. Deixe nos comentários o que o silêncio já te ensinou sobre o amor. Talvez sua resposta seja o que outro coração precisa ler hoje. E se essas palavras tocaram algo em você, inscreva-se no Tesouros Estoicos. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que o amor não grita. Ele floresce em silêncio. Capítulo 5. A ternura como força interior. Durante muito tempo, confundimos força com dureza. Acreditamos que ser forte é não demonstrar emoção, não se abalar, não sentir. Mas há uma força muito mais profunda em quem permite que o coração permaneça terno, mesmo depois de ter sido ferido. Ser terno é um ato de coragem. É escolher não se tornar frio, mesmo depois de ter conhecido gelo. É continuar acreditando no amor, mesmo quando o mundo parece rir de quem ama com pureza. A ternura não é ingenuidade, é sabedoria espiritual. É a serenidade de quem entende que a vida fere, mas também cura, que o outro pode decepcionar, mas ainda assim a beleza no gesto de confiar novamente. Marco Aurélio dizia: ser como a rocha contra a qual as ondas batem, mas que permanece firme, e, ao redor dela, a espuma do mar se acalma. Mas ser firme não significa ser insensível. A rocha também sente o mar, também conhece o impacto, mas não se quebra. Ela acolhe a força das águas sem perder sua forma. Assim é a ternura, a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando a vida tenta te endurecer. A ternura é a resistência da alma que escolhe a empatia, quando seria mais fácil levantar muros. É o olhar que vê o outro além dos erros, a escuta que não responde com raiva, a presença que continua calma, mesmo quando é mal compreendida. Há uma grandeza silenciosa em quem não se deixa corromper pela amargura. O mundo nos convida ao cinismo, à desconfiança, ao sarcasmo. Mas o coração terno é um rebelde pacífico. Ele insiste em acreditar na bondade, em praticar a compaixão, em ver no outro o que ele ainda não consegue ver em si mesmo. Sêneca escreveu: nenhuma árvore cresce forte sem enfrentar ventos. Mas ele também poderia ter dito: nenhuma alma cresce sábia sem preservar a ternura. Porque é a ternura que dá sentido à força. Sem ela, a força vira rigidez. E a rigidez, cedo ou tarde, se parte. A ternura é a arte de ser firme com delicadeza. É dizer o que precisa ser dito sem ferir. É colocar limites sem agressividade. É proteger o coração sem fechá-lo. É agir com clareza, mas também com gentileza. Amar com ternura é uma escolha de consciência. É decidir não responder à dureza com mais dureza. É não deixar que o ressentimento defina quem você é. É compreender que, mesmo quando o outro não sabe amar, você pode continuar sendo amor. A ternura não é o contrário da força. Ela é a sua forma mais elevada. Porque só o forte consegue ser gentil. Num mundo que valoriza o grito mais do que o gesto calmo. O amor terno não se apressa. Ele não exige, não força, não se impõe. Ele floresce como o nascer do sol. Em silêncio, com constância, iluminando pouco a pouco o que estava escuro. Epiteto dizia que o homem sábio não busca controlar o que não depende dele, mas dominar suas próprias reações.
E talvez a ternura seja isso. O domínio sereno sobre o próprio coração. A decisão de não permitir que a dor te transforme em algo que não és. Há quem acredite que ser terno é ser vulnerável. E é verdade, mas é uma vulnerabilidade luminosa. É aquela que diz: eu sei que posso ser ferido, mas prefiro continuar amando a viver fechado. A ternura é a força que escolhe não retaliar. É a alma que, mesmo cansada, ainda deseja o bem. É o olhar que compreende sem precisar vencer. É a presença que não impõe, mas inspira. O amor que nasce dessa ternura é o mais duradouro, porque não depende da reciprocidade para existir. Ele é fonte, não troca. É essência, não condição. Ele flui de dentro para fora, como um rio que não pede permissão para correr. Há uma beleza rara em quem conserva a suavidade depois da dor, porque a ternura é o perfume da alma que sobreviveu à tempestade, sem perder o seu aroma. É a prova de que é possível atravessar o sofrimento, sem deixar que ele te defina. E quando o amor encontra essa força suave, ele se torna invencível, porque o amor terno não disputa, não mede, não fere. Ele simplesmente é. A ternura no modo como você escuta, no modo como você respeita o tempo do outro, no modo como você se perdoa por ainda sentir. Essa ternura é o seu poder. E quem aprende a usá-la, aprende também a viver em paz consigo e com o mundo. Pense nisso. Você tem permitido que a vida te torne duro? Ou tem escolhido permanecer terno? Tem reagido com raiva? Ou tem respondido com serenidade? Porque a verdadeira força não está em resistir ao que dói, mas em permanecer amoroso apesar do que dói. Deixe nos comentários o que a ternura já te ensinou sobre o amor. Talvez sua resposta seja o fio de esperança que outro coração precisa para continuar acreditando. E se essa mensagem tocou algo em você, inscreva-se no Tesouros Estoicos. Aqui, cada palavra é um lembrete de que ser terno é o ato mais forte que existe. Capítulo 6. O desapego que liberta. Nenhum amor verdadeiro exige prisão, mas muitos de nós confundem apego com afeto, posse com cuidado, permanência com profundidade. E é por isso que sofremos. Porque acreditamos que amar é segurar. Mas amar, de verdade, é permitir que o outro seja livre. E ainda assim escolher ficar. O desapego não é indiferença. É sabedoria. É o ponto em que o coração amadurece. E entende que nada nem ninguém nos pertence. Porque tudo o que é vivo é transitório. Marco Aurélio dizia: recebe o que o destino te traz, e ama aqueles com quem o destino te liga. Mas faz isso de todo o coração. Ele não dizia para não amar. Dizia para amar com consciência. Para amar sem a ilusão da posse. Sem a ânsia de controle. Sem o medo da perda. O apego nasce da insegurança. Do medo de que, se o outro se for, levaremos junto um pedaço de nós. Mas o amor consciente entende. Ninguém leva o que é essencial. Porque o essencial não está no outro. Está em nós. Desapegar não é deixar de amar, é amar sem correntes. É olhar o outro e dizer: você é livre para partir, e mesmo assim eu te desejo o bem. O apego cria ansiedade. O desapego gera paz. Porque o apego vive no futuro, teme o que pode acontecer. E o desapego vive no presente. Agradece o que está acontecendo. Há amores que adoecem, porque foram construídos sobre a necessidade. Mas o amor que nasce da liberdade floresce em serenidade. Ele não precisa ser garantido, porque ele é sentido. Ele não precisa ser provado, porque ele é vivido. Epiteto ensinava: não deseje que as coisas aconteçam como queres, mas queira que elas aconteçam como acontecem, e tua vida fluirá em paz. No amor, isso é o mesmo que dizer: não lute para manter o que já se foi, nem force o que ainda não chegou. Apenas ame com inteireza, e deixe que a vida cuide do resto. O desapego é um exercício diário. É aceitar que o outro tem seu caminho, suas dores, suas escolhas. É entender que você pode oferecer presença, mas não pode garantir permanência. É compreender que cada relação é um ciclo, e que alguns ciclos terminam, não porque o amor acabou, mas porque o crescimento exigiu um novo espaço. O amor desapegado é maduro, porque reconhece o tempo das coisas. Não apressa, não prende, não implora. Ele sabe que o amor que precisa ser forçado
já deixou de ser amor. Há uma liberdade silenciosa em quem ama e não se agarra, porque o coração que aprendeu o desapego já não vive em pânico com a ideia de perder. Vive em gratidão por ter vivido. O apego diz: eu preciso que você fique. O amor desapegado responde: eu quero que você fique. Mas se um dia precisar ir, a minha gratidão irá contigo. Há uma sabedoria profunda em deixar fluir, porque o que é verdadeiro permanece, e o que não permanece, deixa espaço para o que deve vir. O desapego é o amor que confia no tempo, que não se desespera diante da ausência, porque sabe que a ausência também ensina, que não transforma o fim em tragédia, mas em transformação. O fim, quando aceito, é apenas uma mudança de forma, nunca de essência. O amor desapegado é o mais puro, porque não tem medo de desaparecer. Ele não precisa de promessas para ser eterno, porque sua eternidade está na sinceridade do agora. Sêneca dizia: o que é necessário não pode ser perdido. E o que é verdadeiramente amor nunca se perde, apenas se transforma. Desapegar é, portanto, confiar na vida. É entender que nada que é teu de alma pode ser levado de ti, e o que se vai, vai porque cumpriu o seu papel. O apego tenta reter, a sabedoria agradece e solta. Quando você aprende a soltar, descobre o que é paz. A vida deixa de ser uma luta para manter, e se torna um fluxo para compreender. Você para de medir o amor em durações, e passa a senti-lo em profundidade. Desapegar é a mais alta forma de amor, porque é o amor livre do medo. É o amor que não exige, não ameaça, não se desespera. É o amor que respeita o destino do outro, sem perder o seu próprio caminho. E quando dois seres se amam assim, não existe prisão, existe comunhão. Cada um pode partir e voltar, porque o que os une não é a obrigação, mas o reconhecimento da alma. O desapego é o ponto em que o amor deixa de ser necessidade e se torna bênção. Pense nisso. Você ama por gratidão ou por medo de perder? Você segura o outro porque o quer ao seu lado, ou porque teme o vazio? Talvez o que doa em você não seja o amor, mas o apego disfarçado de amor. Deixe nos comentários o que o desapego já te ensinou. Talvez o seu aprendizado seja a libertação, que outro coração precisa ouvir. E se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, inscreva-se no Tesouros Estoicos. Aqui, cada palavra é um lembrete. Amar é libertar, não prender. Capítulo 7. A paz de amar e deixar ir. Há um momento na vida em que o amor deixa de ser fogo e se torna brisa. Deixa de ser urgência e se transforma em quietude. É um instante em que o coração entende que amar também é deixar partir, sem ressentimento, sem mágoa, sem cobrança. Amar e deixar ir é uma das provas mais elevadas da alma, porque exige maturidade, aceitação e coragem. Exige confiar na vida mais do que nas próprias vontades. Exige compreender que algumas presenças vêm apenas para te despertar, não para te acompanhar. Sêneca dizia: não é infeliz quem tem pouco, mas quem deseja sempre mais. E é o desejo de segurar o que precisa seguir que nos torna infelizes. O amor desapegado entende: nada que seja verdadeiro se perde. Tudo que é genuíno volta de alguma forma. Nem sempre na pessoa, mas sempre em aprendizado, em paz, em crescimento. Quando você aprende a deixar ir, descobre que o amor não morre. Ele muda de forma. Às vezes, o amor que antes era presença se torna lembrança serena. Às vezes, o amor que antes era toque se torna oração silenciosa. E tudo bem, porque o amor verdadeiro nunca termina, apenas amadurece. Há uma beleza rara no amor que aceita o fim, porque esse amor não é desistência, é compreensão. Não é frieza, é sabedoria. É o coração que entende que a vida é movimento, e que nada que é vivo permanece estático. Marco Aurélio ensinava: tudo que acontece, acontece como deve acontecer. E quando essa verdade desce da mente ao coração, o sofrimento se dissolve, porque você percebe que nunca perdeu o que era seu, apenas aprendeu o que precisava aprender. Amar e deixar ir é o amor em seu estado mais puro. É o amor que já não precisa ser correspondido para existir. É o amor que não busca retorno, porque o retorno está no simples fato de amar.
Há quem confunda isso com resignação. Mas o amor que deixa ir não é passivo. É forte. Porque soltar exige mais coragem do que segurar. É preciso força para abrir as mãos quando o coração ainda quer manter. Deixar ir é confiar na sabedoria invisível da vida. É dizer: eu não entendo tudo agora, mas confio que há um propósito. É transformar a ausência em oração, a dor em compaixão, a saudade em gratidão. Amar e deixar ir é o ponto em que o amor se torna luz. Porque deixa de ser necessidade e passa a ser presença espiritual. É o amor que não pede mais nada. Apenas deseja o bem. É o amor que não exige retorno, porque já encontrou descanso dentro de si. Quando você chega a esse estado, a alma se torna leve. Você para de buscar o amor como refúgio e começa a vivê-lo como essência. Não há mais medo de perder, porque tudo que você ama verdadeiramente permanece dentro de você. A paz de amar e deixar ir é a paz de quem finalmente compreendeu que o amor não é propriedade, é passagem, não é acúmulo, é fluxo, e que deixar ir não é o fim, é apenas o retorno ao natural. Epiteto dizia que o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. E é a opinião de que perder é ruim, que nos faz sofrer tanto. Mas quando você muda o olhar, descobre que nada se perde. Apenas muda de lugar. Às vezes o amor volta em forma de amizade. Às vezes, em forma de paz. Às vezes, apenas em silêncio. Mas ele sempre volta. Porque o que é amor, mesmo quando se distancia, continua sendo amor. A alma que aprendeu a amar e deixar ir é uma alma livre. Ela ama com plenitude, vive com leveza e dorme com serenidade. Ela não precisa segurar, porque confia. E essa confiança é o verdadeiro descanso do espírito. O amor que solta é o amor que permanece. Porque tudo que é solto com amor volta com paz. Ou se transforma em luz. Pense nisso. Você tem coragem de amar sem garantir? De soltar sem perder o carinho? De deixar ir sem deixar de desejar o bem? Talvez o maior ato de amor da sua vida não seja segurar alguém, mas libertá-lo com gratidão. Deixe nos comentários o que você aprendeu ao soltar o que amava. Sua história pode ajudar outros a compreender que o fim, às vezes, é apenas um novo começo. E se essas palavras te trouxeram serenidade, inscreva-se no Tesouros Estoicos. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que o amor só é verdadeiro quando também sabe ir em paz. Encerramento. A serenidade de quem aprendeu a amar. Chega um ponto na jornada em que você entende que o amor nunca foi sobre ter, mas sobre ser. Não é sobre quem fica, mas sobre quem você se torna quando ama. O verdadeiro amor não destrói, desperta. Não prende, liberta. Não dói, transforma. E, se você chegou até aqui, é porque, em algum nível, você já começou a compreender que o amor e a paz não precisam estar em lados opostos. Você pode amar e ser livre. Pode se entregar e ainda assim ser inteiro. Pode cuidar e, ao mesmo tempo, respeitar os seus limites. O segredo está na serenidade. O estoicismo nos ensina que nada é realmente nosso, exceto o que acontece dentro de nós. E quando você aprende a cultivar a paz interior, nenhuma ausência é capaz de te quebrar. Nenhuma partida é capaz de te roubar. Porque o que é teu de alma, ninguém leva. Amar sem medo de perder é a maior prova de maturidade espiritual. É o momento em que você olha para a vida e finalmente entende que tudo que vem, vem por um motivo. E tudo que vai, também cumpre um propósito. A dor da perda se transforma em sabedoria. O silêncio se transforma em calma. E o amor se transforma em algo ainda mais grandioso. Paz. E é dessa paz que nasce o verdadeiro amor. Aquele que não pede, não exige, não se desespera. Aquele que simplesmente é. Se este vídeo tocou algo em você, deixe um comentário dizendo: escolho amar em paz. Essas 3 palavras têm poder. Elas declaram para o universo que você não quer mais amar com medo, mas com consciência, com liberdade, com serenidade. E se você sente que o que ouviu hoje falou direto ao seu coração, inscreva-se aqui no Tesouros Estoicos. Neste canal, cada vídeo é um refúgio, um espaço de calma, reflexão e reencontro com o que há de mais essencial em você.
Ative o sininho para não perder as próximas reflexões. Porque, às vezes, uma única frase, no momento certo, é o que basta para transformar o rumo de uma alma inteira. Respire. Você está aprendendo a amar de um modo mais leve, mais sábio, mais verdadeiro. E isso é liberdade.